Oi, turma do livro Quem Ama Educa, Isanitiba. O texto Vales, Caminho do Desequilíbrio Financeiro. É preciso cuidado especial quando os filhos começam a fazer vales com os avós e funcionários da casa. A fonte de dinheiro tem de ser só os pais. E se acabou, acabou. Do contrário, a criança vai gastando sem se importar se o dinheiro é dela ou dos outros. Quando consegue o dinheiro por meio de vales, ela fica muito satisfeita, mas não tem a preocupação de pagá-los. Conta com a benevolência e o perdão dos credores. Se esses são os primeiros passos de sua vida financeira, como pretende agir em sociedade? Conheci um rapaz que teve a coragem de pedir à diarista o dinheiro do ônibus, pouco mais de R$1, com a seguinte justificativa: você que volte para casa a pé. Outro tinha um acordo com o garçom do restaurante do clube. Ele assinava a nota fiscal de almoço sem ter almoçado e pegava o dinheiro do pai para comprar drogas. Nos dois casos, além de querer o dinheiro na hora, eles não se importavam com o método de consegui-lo. Não houve ética com a empregada nem com o pai. Ambos acham ter poder para extorquir o dinheiro da frágil empregada e do pai ausente. Ao primeiro faltou a compaixão pela empregada e ao segundo já avançava na corrupção. Havia falhas na educação de ambos, pois não suportavam ficar sem o que queriam. Custasse o que custasse, queriam dinheiro. O poder sobre a empregada e o poder sobre o ausente foram usados como arma para saciar suas vontades. Então vejam bem, lembram que eu contei a história do meu filho com a mulher da cantina? Né? Eu dava o dinheiro, eu dava a mesada. Ele tinha que usar aquele dinheiro para a cantina, o dinheiro certo do lanche. Ele ia lá e ficava devendo fiado para o próximo dia. É quase a mesma coisa, porque ele está pedindo um vale para aquela cantineira para pegar um lanche, para pagar o lanche no outro dia e pegar um outro no lugar. Com isso, ele estava me driblando em casa, ele estava fazendo aquilo que eu não tinha orientado, né? Então, se fosse uma criatura que estivesse partindo para droga ou para bebida, ele podia muito bem pegar o dinheiro da cantina e gastar com droga e bebida sem eu saber. Só que eu sempre ficava de olho, sempre pegava no pé, né? Eu sou criticada até não querer mais, porque eu sempre fiquei muito em cima, mas olha aí o porquê. Se a gente dá moleza, eles aprontam, né? E se eles aprontam fazendo a gente de bobo, eles crescem fazendo todas as pessoas de bobo. A minha mãe sempre falava assim, o filho que não ama sua mãe, que não cuida da sua mãe, ele não ama e nem cuida ninguém. Ele não tem amor pela mãe, não tem amor por ninguém. Né? Se ele não respeitar os seus pais, ele não respeita ninguém. Então, eu sempre parti do princípio de que dentro de casa tinha que prestar conta sim. Né? Se tem dinheiro sobrando, me devolve. Se o dinheiro não está sobrando, então gasta e gasta naquilo que foi combinado. Eu tinha que saber para onde estava indo aquele dinheiro, né? Então, os vales que criança geralmente sai pedindo, graças a Deus aqui em casa que eu saiba, não aconteceu. O que aconteceu foi essa história da cantina, né? Que era o fiado, deixava o fiado para outro dia. Em relação aos meus alunos, essa história de vale eu também não participei da vida dos meus alunos. Eu não cheguei a... Não lembro agora, para passar para vocês, alguma situação que eu tenha vivido com aluno, que tenha me chamado muito a atenção assim, não. Eu lembro que teve uma situação com um aluno meu, não chega a ser bem um vale, era furto mesmo, né? Ele passava, os tios vendiam marmita, e aonde os tios tinham cinzeiro, ou aquelas cumbuquinhas, né? Tudo que tinha de cumbuquinha em volta da casa, Tupperware, né? Os tios iam largando moeda. Pela casa toda, os tios iam pegando o dinheiro que sobrava de marmita, né? Às vezes era uma... Como é que fala, meu Deus do céu? Nossa, minha memória tá horrível. Um troco de marmita. Então, tudo que fosse de moeda, esses tios iam jogando nessas cumbuquinhas pela casa. E esse garoto ia passando pelas cumbuquinhas recolhendo moeda. Tirava uma daqui, outra dali, para os tios não perceberem que ele tirava. Mas na hora da prestação de contas, os tios sabiam quem tinha pago, né? Sabiam
o troco de cada pessoa e o dinheiro faltava. Então, esse garoto, ele fazia isso, ele não fazia vales, mas ele pegava da família, né? Então, dinheiro, principalmente dinheiro, a criança tem que ser muito bem orientada, porque toda e qualquer coisa que a criança faz e ela não receber uma instrução, uma correção de um ato errado, para ela é certo, ela não sente arrependimento, ela não quer saber se aquilo está machucando alguém, se está ferindo alguém, se vai faltar para o outro. Ela se torna extremamente egoísta. É o que eu quero, eu vou conseguir, eu pego, ninguém está vendo, né? Onde já se vê uma criatura falar para a empregada, você volta a pé. Olha que falta de humanidade, falta de coração. Porque dentro dele o que é certo, ele tem o dinheiro dele, é o que ele quer. Não interessa a que custo, se vai fazer alguém sofrer ou não. Então, esse menino que pegava no cinzeiro, nas cumbuquinhas em casa, o dinheiro do troco das marmitas dos tios, ele não tinha noção nenhuma do sofrimento que ele estava acarretando. Eram moedinhas? Sim, mas juntando várias moedinhas dava um dinheirinho, e esse dinheirinho fez falta no fechamento de caixa. Então, os vales ou pegar sem alguém saber, são situações que têm que ser corrigidas, né? Na sala de aula, não acontecia com a família que eu soubesse, né? Pelo menos esses 32 anos, não me lembro nenhum caso agora. Mas aconteceu na sala de aula, aluno pegar material do outro também, né? E falar, eu já tô pegando, já tô te devolvendo, é só emprestado. Que o vale nada mais é do que o empréstimo, né? Vou pegar aqui emprestado e já te devolvo. Só que não falava, fulano, eu posso pegar emprestado? Não, é como ele quer, a hora que ele deseja. E dane-se o outro. Então ele ia lá e pegava a borracha em cima da carteira do colega, usava, aí o colega, professora, fulano pegou minha borracha sem eu permitir. Não, mas eu falei que eu ia pegar, que eu ia usar. Você falou que ia pegar e usar, mas você não me perguntou se eu ia te emprestar para você usar, né? E na sala de aula, eu como professora, eu não gostava que emprestasse material. Porque tem sempre aquele folgado, a mãe foi lá e custou para comprar uma bique preta pro Joãozinho. Só que aí tem o Zezinho que sabe que o Joãozinho tem a preta. Então o Zezinho não vai comprar, porque toda vez que ele precisar, ele pega emprestado. Ele é folgado, o Zezinho é folgado. Então eu não gostava de deixar emprestar. Não gostava mesmo. Na minha sala não permitia. Na minha sala eu via que tinha aluno que tinha mais necessidade, a escola dava um kitzinho pra gente, né, os professores, que quando um aluno não tivesse lápis ou caneta, a gente substituía e dava para eles, né. Então eu dava esses kitzinhos para aluno, mas eu não deixava o aluno emprestar material. E quando o kitzinho acabava, porque o Zezinho era descuidado, além de folgado, aí não tinha mais material. Aí é bilhete para a mãe, senhora mãe, repõe o material do seu filho. Porque tem isso. Quando eles não têm, eles não cuidam, né? E se não cuidam do outro, pouco importa também. Se ele não vai cuidar do dele, do outro ele também não vai cuidar. Então, nessa de não cuidar do outro, eles não têm nem o respeito, a educação de perguntar pro outro, olha, você me empresta a sua caneta, empresta a sua borracha? Não. Ah, tô pegando aqui, eu já vou usar e já te devolvo. Mas eu não te emprestei. Não, mas é rápido. Ah, deixa de ser. Aí no outro é que é ruim, né? O que não empresta é que é ruim. Então, a troca de valores. Eu sempre trabalhei isso em sala de aula. Cada um cuida do seu material. Tinha um período que eu trabalhava o projeto Organização e Limpeza. Então, eles tinham que colocar nome em todo o material, eles tinham que organizar todo o material, ver se tinha plásticos. Quem não tinha plástico tinha que ter um pano na carteira, tinha que ter um depositário para apontar o lápis e jogar nesse depositário. Não era para ficar levantando da carteira, indo toda hora apontar lápis na lixeira. Né? Os lápis tinham que ter nome, caneta, borracha, tudo com nome, caderno com nome. Na nossa época a gente colocava, encapava tudo com plastiquinho xadrez azul, lembram disso? Ou vermelho. Então, na época dessas crianças, não. Tem as figurinhas que eles gostam aí, tem os desenhos novos, não tem problema, mas eles têm que encapar caderno, eles têm que tomar conta do material deles sim. Então, quando eu mandava fazer esse projeto, que a gente desenvolvia essa parte de organização, limpeza e disciplina, né? Aí a gente ia vendo quem era mais relaxado e quem não.
Os mais relaxados eu ficava mais de olho, porque geralmente o mais relaxado é aquele que pega material do colega, depois esquece de devolver. Nessa de esquecer de devolver, acaba sendo um furto, né? Aí a mãe do Zezinho, que é o folgado da história, às vezes é folgada também, né? Vem com aquelas desculpas de que não pode olhar o material do filho, porque ela trabalha, porque ela não tá em casa. Eu sempre trabalhei 10, 12 horas por dia, eu sempre olhei material do meu filho, não justifica. Quando uma mãe vinha falar para mim assim, eu trabalho, não consigo olhar o material do meu filho, eu falava, não justifica, porque eu também trabalho e olho. E eu tô sempre de olho mesmo, porque se aparecer um grampo que não seja dele, ele vai ter que prestar conta para mim, da onde é que apareceu e por que que apareceu. Uma vez ele chegou aí em casa com um caderno de uma colega de escola, eu falei para ele, por que esse caderno tá na sua mochila? Ah, é porque a menina pediu para me guardar para ela. Eu falei, mas por que ela pediu para você guardar caderno para ela? Por que ela não levou embora? Aí espremi, a menina ia acabar a aula. Aí eu peguei e falei, tá vendo? Você nunca trouxe nada dos outros em casa. No dia que trouxe eu vi. E ainda vi fazendo coisa errada. Ah, mas é ela que foi cabular. Falei, não, mas você tá ajudando alguém a fazer coisa errada. Aí chamei a mãe da menina, expliquei o que tinha acontecido e devolvi o caderno. Então, assim, as crianças, se você não ficar de olho em mochila, se você não ficar de olho, né, nas coisas que compram, né, se o dinheiro que você está dando está indo para onde você imagina que seja, um lanche, uma camiseta, juntou dinheiro para comprar camiseta, essas coisas têm que aparecer. O dinheiro que você deu, o teu filho tem que aparecer com aquele objeto que você deu o dinheiro para ele comprar. Você tem que estar de olho, porque ele pode desviar. Aqui é a tal da corrupção. Não é corrupção, não é só o que a gente imagina de governo. Droga, bebida, é corrupção, é mentira. Corrupção é mentira, é a mesma coisa de mentir, né? Então, a criança, ela pode ser fria diante de um erro, ela pode ser calculista, ela pode ser materialista diante de um erro, e ela pode ser mentirosa também. Então, os vales a gente tem que ficar esperto. Não deixar ninguém da família, não deixar ninguém entrar nesse meio. O dinheiro que é dado para aquela criança tem que ser controlado na mão dos pais, para eles saberem exatamente aonde está sendo gasto, para ver se esse dinheiro realmente está indo para onde deve ir. É uma maneira da gente conhecer melhor o nosso filho, as companhias, né, o caráter, desenvolver nele a boa educação. É para isso que pai e mãe serve. E na escola o professor pode trabalhar os projetinhos, como eu falei aqui, né, de organização, limpeza, colocar nome no material, trabalhar a parte de empatia. Olha, se você não tem material, pensa, o outro tem, a mãe dele se esforçou para comprar. É justo você ficar usando material que o outro gastou dinheiro? Não é justo, então você tem que fazer tudo isso, porque hoje em dia é o contrário, né? Quem não tem, aí o governo quer que quem tenha fique dando para quem não tem. Quando você faz em ato de caridade, que o teu coração toca, né? Tem criança que, professora, eu tenho 2 canetas, eu vou falar com a minha mãe para ver se ela deixa eu dar uma pro Zezinho. Então, a criança é boa, ela quer agir de uma maneira solidária. A professora não vai impedir, mas ela tem que perguntar para a mãe se pode. E a mãe vai mandar uma carta para a professora. Olha, professora, pode deixar a Ana entregar a caneta pro Zequinha aí, pro José, né? Pro Zezinho. Então, assim, o que nós temos que tomar cuidado é que dentro desses projetos tá acontecendo muito vitimismo. Ah, o fulano não tem. Então, coitado do fulano que não tem. Quando a direção vinha com aqueles kitzinhos e falava assim, quando você perceber que a criança não tem material, você dá, eu deixava até as últimas, eu forçava pai e mãe comprar até as últimas. Mesmo sabendo que tinha lá os perrengues financeiros. Porque é obrigação de pai e mãe, não é obrigação do governo. Então, quando eu via que realmente não tinha de onde aparecer dinheiro, aí eu dava o kitzinho para a criança. Enquanto isso, eu ia dando um lápis de cor, eu ia mostrando e perturbando, entre aspas, a família, para ela perceber que ela tinha que tomar uma atitude. Então, eu forçava a família o mais que eu podia. Porque hoje em dia é muito normal o vitimismo, né? Ninguém tem, tudo o governo tem que dar, a professora tem que dar um botijão de gás para as famílias. Estão sabendo dessa? Né? Tem família que manda carta para a professora falando, professora, eu não tenho como fazer comida para o meu filho, dá para a senhora mandar o dinheiro do gás esse mês?
Então, é tanto vitimismo que se a gente cair nessa, o professor deixa o salário dele todinho lá para as crianças. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O professor tem a obrigação dele na sala de aula de trabalhar a empatia, a solidariedade, mas tem também aquela coisa de cada um assumir a sua responsabilidade, assumir os cuidados com o seu material. Hoje em dia o governo manda caderno, lápis, borracha, pode não ser de boa qualidade, mas manda. A criança tem a obrigação de cuidar, os pais têm a obrigação de zelar. E a professora, em contrapartida, também não pode ficar, né? Viu o lápis cair no chão, porque o professor vê, fala que não vê, mas vê. Caiu, mas o problema é do aluno. Não, não é do aluno, manda colocar nome, o professor tem que ficar em cima disso. O material do aluno tem que ter nome. E caiu no chão, o professor tem que ver que caiu no chão e falar, ô Joãozinho, seu lápis tá lá no chão, pega, guarda na bolsa. Tem aluno que tem mania de jogar um monte de lápis em cima da carteira, para poder não ter o trabalho de pegar o estojo para pintar, né? Eu ia lá, mandava recolher tudo, colocar dentro do estojo e pegar um de cada vez. Eu sempre fui professora muito chata, mas meus alunos dificilmente perdiam material. E não tinha exploração de um com o outro. Quando eles falavam que não tinha material, é porque não tinha mesmo, né? Já sabia que eu era chata, que tinha que ter material. Ou porque perdeu em algum lugar, não sabia onde estava sem aquele material naquele dia. Era muito raro, mas acontecia, né? E mãe vinha me pedir as coisas no começo. Quando é começo de ano que não me conhece, elas vêm pedir até gás. Depois já sabe que não adianta pedir nada, que eu não vou dar nada. Que pai e mãe têm a obrigação deles, independente se passa um perrengue ou não, e o professor tem a obrigação de zelar, de cuidar, para chegar em casa esse material. Cansei de fazer reunião e os pais falando assim, eu não aguento mais comprar lápis de cor. A senhora está pedindo lápis de cor? Mas eu vou usar do ano passado, uns caquinhos, porque ele perde material até não querer mais. Eu falava, não vai perder. Bota nome, compra uma caixa nova, bota nome e manda. Eles vão cuidar, porque perto de mim eles são obrigados a cuidar. Eu sou chata, eu vou ficar pegando no pé. Então, mas professor às vezes não quer dor de cabeça, né? Não quer ficar chamando o pai, não quer mandar recado, não quer pegar no pé do aluno. E aí vira um poço sem fundo. Aí vem os empréstimos, que são os vales, né? Oi, empresta o lápis azul? Oi, empresta o lápis cor-de-rosa? E esse negócio de empresta, aí nem aquele que tá sem o material consegue aprender algo de bom, e nem o outro. Porque o outro começa a emprestar também com má vontade, porque é toda hora, né? Então, o incômodo não é legal para ninguém. Uma vez ou nunca a pessoa perdeu o material, a gente tá vendo que perdeu, é diferente. Mas tem uns que são folgados. Então, essa questão do vale serve para o dinheiro, né? Se aqui tá falando que é caminho para o desequilíbrio financeiro, o vale em dinheiro, pensa então o desequilíbrio que não é um vale de material escolar na sala de aula. O vale, né, eu já vi criança pedindo camiseta emprestada, né? Aí quando volta com furo, volta manchada. Ninguém tem que emprestar nada para ninguém. Cada um tem que ter o seu, tem que dar conta daquilo que tem, cuidar daquilo que tem, né? Ser utilizado para aquilo que ele foi feito, né? Seja o dinheiro, seja o que for, né? E na verdade, os presentes podem ser dados, né? Que é o a mais, não é aquilo que você vai querer de volta. Presente você pode dar. Isso você pode mostrar para o seu aluno, você pode mostrar para o seu filho. Presentes a gente aceita ou a gente dá, mas ficar pegando emprestado, eu sempre fui daquele tipo assim, que se alguém falar para mim, Patrícia, empresta um livro para mim, né? Eu já escutei, quando eu comecei a fazer o canal do Simplesmente Francisco, já teve gente falando para mim assim, dá para você emprestar esse livro para me ler depois? Eu tenho a moral de comprar um e dar de presente para a pessoa, mas eu não gosto de emprestar, porque esse livro não vai voltar como ele foi. Ele já tá meio tombado, ele já tá meio amassado, porque eu tô usando diariamente. Se vai para lá e volta manchado na casa da pessoa, cai café, ou o filho pequeno pega a massa, né, rasga uma folha, eu vou ficar muito chateada. Então, eu sou do tipo que emprestar não é certo, de qualquer forma, seja o que for. É preferível comprar e dar para a pessoa do que emprestar. E o que fica pegando emprestado, ele fica mal acostumado. Ele sempre vai querer emprestado. E o dia que você não emprestar,
Ele vai falar cobras largadas de você. Ah, vai. Porque você é egoísta, porque você é isso, porque você é aquilo. Então, quer dizer, é uma troca de valores, né? Você ainda acaba ficando mal visto pelo folgado. Então, nada de empréstimos, nada de vale, certo?